E o pior é que, como Cortázar faz, né, uma Adélia, né, que tem ligação cujo conto se chama Circe, uma Manara, que é um Dom Juan, né, a epígrafe, nós vamos achando que ela é esse tipo de pessoa, ela é sedutora, ela vai matar, né? Por outro lado, e a gente esquece um pouco a posição do narrador, mas a posição dele é fundamental. Quer dizer, o texto inteiro acaba rodando em torno de uma ambiguidade que causa um pouco essa estranheza. Por quê? Porque vai provocando esses duplos, vai, inclusive, provocando algo que nos incomoda. Quando ele coloca, peremptoriamente, Adélia disse, o peixe vai morrer, e ele morre no dia seguinte, o gato vai morrer, quer dizer, poderia, dependendo, se não tivessem todos esses índices, todos esses elementos de estranhamento, né, podia ser uma fala normal, quer dizer, um peixinho morrer é a coisa mais normal do mundo num aquário, né? Um gato que está doente, que todo mundo está vendo que está doente, também morrer, também seria comum, né? Mas, dentro desse contexto, não é. Né? Ter baratas na cozinha... O gato está com as unhas enterradas nos olhos. Também. Exatamente, se cegou. Mas... exatamente. Quer dizer, há também isto. Agora, baratas na cozinha da mãe do Mário também tem. Né? Quer dizer, então, o que eu estou dizendo é que esses índices vão criando uma certa dúvida. Né? E o próprio narrador, essa divisão do narrador, também cria. E isso me dá uma sensação de estranheza. Quer dizer, isso que cria um pouco... não é bem um conto fantástico este, não é. Mas nós temos uma sensação de estranhamento. Né? Nós temos. Aí... Deixa eu ver outro ponto que me interessa falar. Exatamente, já falei do apequenamento da personagem, eu já comentei do suicídio dos dois noivos. Né? Nesse suicídio dos dois noivos, o que intriga... Um se suicida, outro se mata. Desculpe. Não. Outro morre, desculpe, ele morre do coração, mas ele bate a cabeça, né? Tanto que ele não causa estranheza, ele vai causar estranheza quando a outra morte se junta a ele, né? Depois, já falei um pouco do espaço na penumbra. Então, o que eu estava falando antes da questão dela prever a morte é um pouco aquela ideia da onipotência das ideias. Então, a gente começa a ficar receoso do que ela fala. E parece que tudo que ela fala em relação aos bichos vai ter um desenlace, né, a partir daquilo que ela coloca. Por outro lado, esse narrador, os índices que vão sendo feitos, é o seguinte, ele vai contando para nós as falas dos vizinhos. Né? Então, logo na página 64, nós temos o seguinte. Agora que os falatórios não são um estratagema único, o pior para Mário era que juntavam episódios sem relação para dar-lhe um sentido. Muita gente morre em Buenos Aires de ataques cardíacos ou asfixias por imersão. Muitos coelhos adoecem e morrem, porque ela tinha ganhado um coelho do noivo, e o coelho também morre. As poucas linhas que Heitor deixou para a mãe, os soluços que a casa sobradada disse haver ouvido no saguão de Manara, dos Manaras, na noite em que morreu Rolo, mas antes da queda, o rosto de Délia nos primeiros dias, aquela gente põe tanta inteligência nessas coisas, e como, pela união de tantos nós, nasce, afinal, o pedaço de tapete. Eu queria falar um pouco disso. Na verdade, quando ele fala o pedaço de tapete, nós vamos observar que esse texto, há outros índices, a cada momento nós vamos tendo a volta aos noivos. Ele vai constantemente achando que ela pode estar pensando nos noivos, se algum deles gostava do bombom, quer dizer, ele vai sempre introduzindo esses duplos nas suas idas à casa dela. A ideia do pedaço e da tessitura é o que vai, na verdade, manter o conto. Por quê? Primeiro, é esse pedaço de tapete que, veja, ele vai dizer, tantos nós nasce o pedaço de tapete. O pedaço de tapete, na verdade, o tapete é o conto, quer dizer, ele vai sendo tecido para isso. E como é que ele tece? Ele é tecido por esses índices que vão
gerar em nós a sensação inquietante, certo? Ele é tecido, vejam, na página seguinte, no primeiro parágrafo, aliás, já termina um parágrafo grande, aí vem o primeiro parágrafo da página seguinte. Sem se aperceber, Mário juntava pedaços de episódios. Vejam, como é que se fazem as lembranças. O Mário junta pedaços de episódios do passado. E esse menino que escreve, que a gente não sabe bem como tem domínio de tudo isso, ele também está juntando pedaços de episódios. Quer dizer, o conto se faz exatamente por isso, pelos falatórios, pelas cartas anônimas, que há cartas anônimas também, que o Mário diz receber, pelos manaras. Os manaras, eles não querem, eles não, segundo o Mário, ou segundo o narrador, eles não falam muito da situação anterior, eles evitam, eles não gostam quando o Mário dá presentes, presentes ligados aos bombons, né? Ele traz uma hora ele traz extratos para se fazerem novos bombons. E os manaras não gostam, ficam bravos, quer dizer. Então vai sendo criada uma série, pedaço por pedaço, para que essa inquietação se gere. E essa ideia de tessitura também se faz a partir desses dois pontos que nós vimos desde o começo. Quer dizer, há um pedaço da Circe do Ulisses aqui e há um pedaço do romance do Rossetti aqui. Quer dizer, o texto também se faz por pedaços de outros, né? Há relações intertextuais. Isto tudo, então, esses pedaços que vão provocando a tessitura do texto, acabam gerando, né, esse pequeno mal-estar que nos ocorre no final. Porque também há uma questão, né, o Cortázar pega exatamente uma barata, que já causa repugnância, né, nas pessoas, né? Ele pega o rato, inicialmente, e depois a barata, né? Então, a ideia da repugnância do recheio da barata com o corpo da barata, branco, né, o recheio do bombom, é uma coisa terrível. Nesse mesmo texto da página 65, nesse mesmo parágrafo, nós temos assim: quando Mário se incorporou, discreto como eles, os manharas, né, os três cobriram Délia com uma fina e constante sombra, quase transparente, nas terças ou nas quintas, mais palpável e cuidadosa, de sábado a segunda-feira. Délia recuperava agora uma pequena vivacidade episódica. Vocês vejam como a ideia do episódio, do pedaço, está sempre presente? E um dia tocou o piano, outra vez jogou ludo. Era mais afável com Mário, fazia-o sentar perto da janela da sala e explicava-lhe projetos de costura ou de bordado. Certo? Quer dizer, vejam, a ideia do tecer, a ideia dos pedaços que vão se compondo e que compõem o texto, aparece de cabo a rabo. Agora, esta questão... E o Mário fala desse juntar de episódios, o que leva a uma pergunta, né, em relação a isso tudo. Quer dizer, qual seria aqui o desejo de Mário? Quer dizer, como é que ele se coloca? E nós não percebemos muito como ele se coloca. Ele parece desejar Délia, não é? Mas o desejo dele parece estar ligado a essa situação também enigmática, né? A essa situação dos ex-noivos, a essa situação de não saber muito bem como é Délia, a essa situação das criações que Délia faz, né? Nós também não sabemos qual o desejo de Délia, né? Aparentemente, ela não quer contato com o Mário, contato físico, aparentemente. Não dá para, o conto não dá nenhum elemento em direção a isso, né? Então, com este jogo, nós percebemos que há uma espécie de relação especular entre eles. E é um texto que caminha para essa questão, para essa inquietação nossa, mas é um texto que, para causar a nossa repugnância, ele vai constantemente trabalhando com as sensações, né? Vejam, na página 68, final da 67, começo da 68. Délia não se ofendeu, mas estava transfigurada enquanto Mário sorvia com gosto
o dedalzinho violáceo, cheio de luz laranja, de aroma ardente. Vejam, só aqui eu tenho, né, o gosto, a visão, violáceo, né, a luz, a laranja, né, e aroma ardente. Quer dizer, o cheiro, o gosto, o olhar, né? Isto tudo, certo? Vai fazendo, e não é só nesse pedaço. Há vários momentos em que se volta às sensações. Quer dizer, os índices vão constantemente sendo trabalhados ao longo do texto. Mais embaixo vocês têm assim: Mário obedeceu, nessa mesma página. Mário, obediente, fechou os olhos, porque quando ela trazia os bombons, ela mandava ele fechar os olhos para adivinhar o sabor. Mas ele não adivinhava, né? Porque ele nunca percebeu que a barata até acho que era gostosa. Mário obediente fechou os olhos e adivinhou um sabor de a tangerina suavíssimo, vindo do mais fundo do chocolate. Seus dentes esmiuçavam pedacinhos crocantes. Não conseguiu sentir seu sabor, e era só a sensação agradável de encontrar um apoio entre essa polpa doce e esquiva. Ou seja, a gente já tem um indício o que é uma polpa de bombom doce e esquiva. Nós já estamos sendo preparados para encontrar lá embaixo um bombom feito com alguma coisa estranha, não é verdade? Quer dizer, isto vai sendo feito ao longo do texto, né? Vai sendo tecido, né, pelos pedaços, que são os indícios, né, pelos pedaços de episódios, do que se ouviu falar, quer dizer, desse passado que volta, né, pelos pedaços dos textos, por esse intertexto que se cria. Né? Quanto tempo eu tenho, Mirza? Mas, ao mesmo tempo, 15 minutos, só que não se deixa aprender. Também, exatamente. Quer dizer, não dá para saber. É tão fino, exatamente. É isso, e veja, esquiva também é ela, né? Também a Adélia tem um pouco essa característica de uma mulher que ele não consegue entender, né? Que ele não consegue. É por isso que me parece que é um conto que o tempo inteiro eu fico me perguntando, veja, que a criação é evidente, porque nós estamos diante de uma ficção, né? Mas dentro dessa ficção criada pelo Cortázar, até que ponto o narrador, até que ponto se pode acreditar no narrador, né? E a gente sabe que os narradores nem sempre são fidedignos, né? O caso do Bentinho, por exemplo, a gente tem que desconfiar, não é? E aqui também, quer dizer, essa situação de um narrador em primeira pessoa, mas que domina, né? Domina o outro, ele sabe tudo que ocorre, como é que ele pode ter acesso, né, com tantos detalhes a esses experimentos, né, do dedalzinho violáceo cheio de luz laranja, quer dizer, esses sabores que ela vai. Ele mesmo tem um momento, na página seguinte, se vocês acompanhem, ele diz assim: os Manaras disseram a Mário que Délia não voltara a sentar-se ao piano, que passara as horas preparando os licores, os bombons. Não o diziam por censura, mas tampouco estavam contentes. Mário adivinhou que os gastos de Délia os afligiam. Então pediu a Délia, em segredo, uma lista de essências. Não, espera um pouquinho, é mais embaixo que eu quero. Quer dizer, aí estão exatamente essa parte também. Vou terminar e vou explicar por quê. Ela fez algo que nunca fizera antes. Passou-lhe os braços pelo pescoço e o beijou na face. Sua boca cheirava um pouco a menta. Vocês vejam que os sabores vão envolvendo tudo, sabores, cheiros, porque, na verdade, quando a gente come, não é? A gente tem o visual, a gente tem o cheiro da comida, quer dizer, isso tudo envolve, né, o gosto. Né? E o narrador vai o tempo inteiro criando essa situação. Quer dizer, o bombom, de um lado a gente tem vontade de comê-lo, de outro lado a gente fica meio receoso, né? Fica com uma certa preocupação. Então, o narrador cria essa situação de prazer e repulsa, né? Que é um pouco, em psicanálise, seria o gozo, mas não é o que interessa aqui, praticamente. Aí, continuando, então, não soube se lhe havia devolvido o beijo, talvez ficara quieto e passivo, provador que fora de Délia na penumbra da sala. Né?
Quer dizer, o que ele provou nesse momento? Ele prova os bombons o tempo inteiro ou ele prova o beijo de Délia? Quer dizer, ele é uma espécie de provador dela, né? O que ele representa para ela. E nesse mesmo parágrafo, mais embaixo, vocês vão ter assim: alguém acendeu a luz e Délia se afastou aborrecida do piano, porque a luz incomodava a Délia, né? Segundo este narrador. Mário achou por um instante que seu gesto diante da luz tinha algo de fuga enseguecida, da centopeia. Fuga da centopeia, uma louca corrida pelas paredes. Vocês vejam que o Mário também está o tempo inteiro marcado por esses animais. Certo? E veja, animais rasteiros. Ele fala do rato, ele fala da centopeia, ele visualiza todos os animais que estão próximos a ela. Né? Quer dizer, há uma relação especular aí de desejos. Né? É por isso que ele se sente tão atraído por Délia. Né? Essa relação se dá também há uma mediação aí dos noivos também. Os noivos também participam disso, esses mortos. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de uma espécie de repetição, né, fatal. Né? Quer dizer, há por parte da Adélia, segundo o que se lê, né, um retorno ao mesmo. Quer dizer, é sempre a fabricação, porque os pais dizem, não, mas ela não fique preocupada com isso, ela não está preocupada com isso. Eu já vi isso com o outro, né? Eu já vi isso com o Rolo, eu já vi isso com o Heitor. Quer dizer, eles mostram que as posições da Délia se repetem. Né? Ela não sai, portanto, da mesma situação. Né? As cenas vão se repetindo na vida dela. Então, essa repetição acaba levando a uma espécie de morte. Por isso que ele não cala o pranto de Délia. Né? Quer dizer, é uma espécie de compulsão que se coloca, que vai se repetindo. E dele, ele quebra. Né? Ele faz um corte, né, quando ele diz que achou essa barata, né, dentro do bombom. Deixa eu ver mais um ponto que me interessa. É exatamente isso. Quer dizer, eu acho que eu falei os pontos principais, e nessa preparação do Heimlich, vou acentuar mais um ponto, está também a preparação e o requinte da prova dos bombons. Né? Porque, quando ele prova os bombons, nós já vimos um ponto, né, e nós percebemos também que, sempre quando se ocorre isto, há uns diminutivos, porque indicativos tanto indicativos do que nós teremos depois, que é o bicho, que é pequeno, né, o trocinho, o pedacinho, porque tem que ser diluído dentro do que é bom, né, como se dentro do... na verdade, o bombom acaba sendo uma metáfora, né, dentro do prazer, do sabor, né, prazeroso, está algo de repugnante. Quer dizer, é este o jogo que se coloca. E mais, essa prova do bombom, né, parece que está sempre entre o jogo do narrador, que sabe o que ocorre, né, de um Mário que desconfia, que ao mesmo desconfia nesse final, né, parece que ele já vai, esses falatórios, tudo que se cria, que ele quer negar, acabam tendo algum outro efeito, né, acabam tendo um efeito diverso. Porque ele também desconfia. Ele não fala, mas tudo que ele vai apontando são os indícios. E, veja, isso se aponta a partir de um narrador que vai seguindo o Mário. Né? Há momentos que a gente pensa que o narrador é o próprio Mário. Tal a minúcia. Né? Tal a minúcia dos detalhes e isso tudo. Então, esse trabalho, né? Esse trabalho que se faz, que até parece, num momento, o narrador chega a dizer, o ar puro fazia-lhe bem, e Mário notou nela uma tez mais clara e um caminhar decidido, é na página 70. Pena era aquela volta à tarde, ao laboratório, o interminável aleiamento, lidando com a balança ou as pinças. Quer dizer, ele já cria a ideia do outro, do distanciamento. Quer dizer, quando há a preparação dos bombons,
a uma espécie de distanciamento da Circe. Quer dizer, nós, então, esses indícios vão fazendo com que a gente vá associando, né? É uma associação atrás da outra, até que realmente o final acabe nessa explosão. Outro ponto que mostra a especularidade entre eles pode ser visto na página 73, em que se diz o seguinte. É um pouquinho antes do penúltimo parágrafo. Se diz o seguinte: às vezes olhava para trás, nas esquinas, e na noite em que fez um gesto de recusa ao chegar à caixa do correio de Medrano e Rivadavia, é porque ele estava recebendo cartas anônimas, né? São ruas, de Medrano e Rivadavia, Mário compreendeu que também a ela estavam torturando há muito tempo, que compartilhavam, sem dizer, da mesma perseguição. Essa mesma perseguição pode ser a perseguição do mesmo fantasma, né? Quer dizer, essa ideia dos bichos dentro da comida pode ser do mesmo fantasma. Quer dizer, ambos têm o mesmo tipo de problema que faz com que eles se espelhem, né? O mesmo tipo de questão. Então, o que a minha leitura se faz no sentido de mostrar como o trabalho com o narrador é fundamental, né? Quer dizer, não é só a Circe que tem isto, quer dizer, esse estranhamento que se cria, porque também o narrador tem um lado, né, ligado a isto, né, em linhas gerais, né? E aí, veja, o que acaba explodindo no final, nessa ruptura que ele cria, né, é exatamente porque, e ele não consegue, né, se termina dizendo, ouvia respirar os manaras e teve pena dele, por muitas coisas. Bom, eu vou ler para vocês, vamos ler o finalzinho, porque quem não leu precisa ler o final, quando ele descobre, né? Página 76. Tenho ainda 5 minutos, Mirza? Tenho. Tá. Quando atirou os pedaços no rosto dela, Délia tapou os olhos e começou a soluçar, arquejando em um choro que a afogava, cada vez mais agudo, como na noite de rolo. Então os dedos de Mário se fecharam em sua garganta, como para protegê-la desse horror que lhe subia do peito, uma mistura de choro e gemido. Esse horror que subia do peito é ambíguo, né? Do peito de quem? Dele ou dela, né? E aí vem a especularidade, sempre esse jogo especular. Mas ele queria apenas que ela se calasse e apertava apenas para que parasse, pois a da casa sobradada já estaria escutando com um misto de medo e prazer, de modo que devia fazê-la calar a todo custo. Às suas costas, da cozinha onde encontrava o gato com as garras cravadas nos olhos, arrastando-se ainda para morrer dentro da casa, ouvia a respiração dos Manhara, já levantados, escondendo-se na sala de jantar para espiá-los. Estava certo de que os Manharas tinham ouvido e estavam ali, junto à porta, no escuro da sala de jantar, ouvindo como ele fazia Délia calar. Veja, isso é uma impressão dele. Nós estamos sempre sujeitos à impressão dele, né? Afrouxou o apertão e a deixou escorregar para o sofá, convulsionada e roxa, mas viva. Viva como o rato, vocês lembram? É a mesma situação. Ouvia respirar os Manharas e teve pena deles, por muitas vezes. A pena deles por muitas coisas, desculpe. Inclusive por causa de Délia, por deixá-la outra vez e viva. Ele repete o viva. Com Heitor e Rolo, ia embora, e ela ficava. Com Heitor e Rolo, ele ia embora e ela ficava. Teve muita pena dos Manharas, que haviam estado ali escondidos, esperando que ele, afinal, alguém, fizesse calar Délia, que chorava, conseguisse parar, afinal, o pranto de Délia. Esse pranto de Délia é dele também, não é? Porque, na verdade, é algo que ele quer, a meu ver, não escutar mais. Quer dizer, é um fantasma que se estabeleceu e que o incomoda profundamente. Pois não? Tem uma leitura feminista também. Hã? Tem uma leitura feminista também nesse ponto. Quem é esse cara que está obcecado por outros caras, que produz essa mulher, que ele identifica como mulher, depois de se indispor com a casa da mulher, que o narrador então seria o eu infantil desse problema e que vê isso a partir da superação do problema na medida em que a mulher consegue. Em que ele cala o pranto dela, né? Em que ele submete a mulher. Mas isso está anunciado aqui, não é que fala assim, ó.
Buenos Aires de ataques cardíacos, tudo bem, o rolo, ou asfixia por imersão, que sai do nada. E aí ela aqui tá São os indícios, são os indícios. São os indícios. Ele vai trabalhando com indícios. Porque quando eu li essa asfixia por imersão... De onde vem, né? Exatamente, exatamente. É que ele se atira no mar, ele morre afogado, né? É por isso que ele morre, o rapaz se suicida atirando-se no mar. E ele deixa... O Heitor. Mas também é um indício do final. isso eu esqueci. Também pode. Morre. Ele deixa um bilhete embaixo do mourão do... outra, exatamente. Tem muitas. Bom, eu espero que vocês leiam e na próxima aula que me tragam outras leituras, porque há muitas, né? Essa é a minha, eu só posso oferecer... Veja, estamos na modernidade com o olhar, ou pós-modernidade, com o olhar de um sujeito. Eu só posso ter um. Mas é bom que me deem outras possibilidades, tá? Então, na próxima semana, tentem ler o Pesadelo do Borges. É uma conferência deliciosa, muito clara, muito agradável, né? Eu vou falar um pouco dela e se vocês puderem também ler o Trabalho do Sonho, vale a pena, do Freud, tá? Então, até a próxima. Obrigada.